Olha aqui, o governo de Minas Gerais publicou uma edição extra no Diário Oficial no sábado, o decreto que determina o contingenciamento imediato de despesas públicas. O decreto atinge todos os órgãos da administração estadual, mas o governo garantiu que os serviços essenciais como áreas de saúde, educação e segurança não sejam prejudicados. E aí eu pedi para trazer aqui um advogado especialista nisso para conversar conosco, o professor de Direito Público, Carlos Barbosa. Carlos, obrigado por você no feriado contribuir muito com esse assunto, porque na sexta-feira saiu uma publicação dizendo o seguinte: tropas, parem, armamento vai ter que dar uma analisada. E outra coisa, os cursos também foram cortados. Isso é preocupante. Com a palavra, você, professor, pai da matéria. Boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo o programa. Realmente é uma situação complicada, essa situação do contingenciamento de gastos do Estado de Minas Gerais. A gente sabe que o Estado de Minas Gerais ele já vem passando por um endividamento ao longo de vários anos, não só nessa gestão, mas gestões passadas. Então isso mostra que a saúde financeira do Estado não está legal e precisa adotar algumas medidas. E mesmo o governador Zema, tendo todos e quaisquer defeitos como nós temos, ele vem mantendo as contas públicas, pelo menos pagando os salários em dia. Nós tivemos problemas sérios em outras administrações, mas isso é o seguinte, isso significa cortes. E esses cortes, como é que vão ser feitos? De que forma isso vai fazer para não atingir ainda mais a população? Numa saúde, por exemplo. Justamente o decreto ele não traz muitos detalhes a respeito do que vai ser cortado, o que vai ser contingenciado. A gente não tem muitos detalhes em torno disso, mas algo já é um sinal, né? Na verdade, esse já é um sinal de que as coisas não estão legais. Então, esse contingenciamento vai afetar, sim, setores estratégicos. Por isso, esse decreto, que tem uma aplicabilidade imediata, segundo o próprio governador, ele vai afetar alguns segmentos. Agora, como vai ser afetado, ainda não está não dá para saber. Eu fico pensando o seguinte, professor, a Assembleia Legislativa de Minas vai cair em cima disso aí. Porque foi num feriado, daqui a pouco essa turma vai voltar e aí começam a ser as especulações políticas, né? Porque o ano que vem tem eleição, o governador não é mais candidato, a não ser se for para presidente ou para Senado ou para outro, para deputado. Mas a questão é a seguinte, quando se fala em corte, vamos lá, na casa do Maracanã, gasta-se 10 mil por mês. Aí fala, não, nós vamos fazer agora o seguinte, nós vamos gastar 3, ou seja, tirou 7. O tapete vai encurtar, a água vai diminuir, a comida, a lata de arroz vai diminuir. Então, é a mesma coisa no Estado. Falando assim, para o cara lá do Salto da Divisa que está nos assistindo agora, é cortar o gasto que está tendo. Se está sendo um gasto excessivo ou não. Justamente, se você tem lá na sua conta R$1.000 para investir em várias aquisições aí na sua casa, se você vai cortar, vai afetar algumas aquisições. Ou você vai deixar para depois, ou você não vai mais adquirir. Isso é normal. Então, nesse caso do contingenciamento, é a mesma coisa, gente. Dinheiro público não dá em árvore. Não dá. Não dá em árvore. Então, se o governador ele adotou um contingenciamento, é porque ele observou que o tanto de dinheiro que está entrando não dá para pagar tudo isso. Agora, vamos lá. Isso aí não é a questão do senhor é muito ético, mas deixa que eu fale. É o seguinte, se o governador fazer o seguinte, vamos reunir os secretários todos. Secretários, os senhores têm quantos assessores? Assessores, o senhor tem também quantos ajudantes que são pagos pelo governo? Qual é o resultado desse povo? E aí chega e fala o seguinte, Tribunal de Justiça, os senhores estão ganhando tanto, vamos dar uma diminuída no salário? Deputados estaduais que também é pago com o dinheiro do governo, vamos dar uma diminuída? Se isso acontecesse, seria um sonho, não seria? Mas não é. Infelizmente não é. Tecnicamente, a redução da máquina é um dos pontos primordiais para a contenção de gastos. Né? Isso daí já existia desde o RRF, o antigo RRF, que não existe mais, agora nós temos o Propag. É uma medida de contenção. Dentro da gestão pública, quando você diminui os investimentos com o pessoal, com a própria máquina, você consegue economizar e investir em determinados segmentos. É um dos pontos, Maracanã, você está certinho. Mas eu queria o seguinte, meu sonho... Deixa eu falar uma coisa para o senhor aqui. Um sonho meu era o seguinte, era a Assembleia reunir lá e falar assim, vamos diminuir pelo menos um ano 50% de todos os gastos
com os deputados, com os assessores e vamos dar um jeito de dar uma melhorada nessa Minas Gerais inteirinha. Daria para pagar umas contas, não daria? Seria ótimo, né? Seria? Seria excelente. O senhor que é pai da matéria, quem sabe isso possa ser um sonho, né? Ué, quem sabe? Dá um recado para o Zema. Agora ele está assistindo, ele assiste direto. Sobre esse corte de contingenciamento. Foi transparente ou não foi? Para que ele possa, amanhã ou depois, esclarecer isso certinho, item por item, para não criar conjectura e não criar especulação de profissionais da comunicação para não taxar o Zema disso ou daquilo. Qual que é o recado que o senhor daria? Eu acho que está no ponto. A grande questão é que esse decreto ele surgiu no meio de um feriado. Eu acho que o Zema e o governo, de uma maneira geral, né, o governo de Minas Gerais, ele vai explicar melhor esse decreto a partir do início da semana. A partir de amanhã. A gente espera que tenhamos mais informações a respeito desse decreto e eu acho que o governo ele tende a caminhar por esse sentido, né, nesse sentido. Então, o governo de Minas Gerais, por ser um governo de um dos principais estados da federação, ele tem esse compromisso e ele vai cumprir esse compromisso com a população. Ele vai trazer mais informações a respeito desse decreto e, principalmente, onde haverá o corte, né, o contingenciamento, onde será feito esse contingenciamento e o quanto disso. O lance é o seguinte, tinha gente que estava esperando um aumento. Esse pode esquecer, né? Um dos pontos agora esse, um congelamento de salário. A segurança queria aumento, a saúde queria aumento, os professores queriam aumento. Isso pode esquecer agora, né? Por enquanto... Com esse decreto pode esquecer. Diante do que está, é melhor aguardar. Tá certo. Muito obrigado, cara. Obrigado. Deus abençoe você. Obrigado. Muito claro, muito transparente e numa tranquilidade danada, né? É isso que a gente quer. Obrigado. Obrigado. Sabedoria desse jeito aí, ó. Tem uns caras que sabem muito e ficam todo... Não, ele sabe muito e sabe falar. Parabéns. Valeu. Deus abençoe. E vem no feriado aqui num terno e gravata chiquérrimo. Obrigado. Tá vendo? É o seguinte, se você ganha 1.000, e gasta 5.000, tem jeito não. Agora, será que essa turma estaria disposta a dar uma cortadinha no salarinho? A turma que manda no poder para nos dar uma desafogada? Com a palavra, você de casa, eu volto já.